Não, eu tô aqui apenas acompanhando o debate. Eu queria realmente ainda tentar compreender. Eu não vou, mais uma vez, atacar em cima dessa questão. O doutor Eloy já me respondeu. Eu confesso que, para mim, ainda é um tanto incompreensível nessa questão, em relação ao Gavenciano, ou até mesmo que não fosse o Gavenciano. Então, vamos tirar o Gavenciano desse foco. Vamos nos referir, então, aos grupos de oposição do Vasco da Gama. Tem uma coisa que, como o doutor Eloy falou aí, e falou muito bem, que é o que rege o debate presente, que é o Vasco estar acima de tudo. E a gente vê hoje o Vasco prestes a ser revendido e se bobear para uma empresa parecida, ou até mesmo pior do que o que foi a 777, e a oposição, muito pouco ou nada, está mobilizado nesse ponto. A gente sabe como funcionam as regras estatutárias do Vasco. Nós temos 30 conselheiros de oposição. Não é possível, por exemplo, entre os beneméritos, que não haja 30 que possam assinar, fazendo 60%, 20% do deliberativo, para poder convocar uma reunião e argumentar certas coisas com o Pedrinho, como, por exemplo, o que pensa do futuro do Vasco. Seu objetivo é a revenda, a transparência do contrato, entre outras coisas. Então, isso daí, para mim, eu continuo sem compreender. Mas, óbvio, eu respeito as ponderações, as colocações do doutor Eloy, a respeito do Mas Gavenciano eu ser um concordo com você. outsider. Pode falar, doutor Você Eloy. está certo. Concordo. Que Concorda comigo, 80% né? dos beneméritos deveria juntar aos 30% e fazer a pressão que pudesse fazer. Exatamente. Ficou mais que comprovado que o Era Vasco não justamente essa pergunta. suporta ser Então, o vendido senhor, erradamente de novo. então, doutor Eloy, o senhor adiantou justamente a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Tirando aí os grupos, tirando o Gavenciano, um outsider que veio da política vascaína que não tem grupo político, tem um outro agente político aí do Vasco, vou falar aqui, o filho do ex-presidente do Vasco, o maior dirigente da história do Vasco, Euriquinho, enfim, o filho dele, do Eurico Miranda, do Euriquinho, também se diz um outsider, enfim, diz que não tem grupo político. Mas o que eu queria colocar, doutor Eloy, é justamente atacando no objetivo, então. Tirando o Gavenciano dessa, nós temos outros grupos políticos, nós temos justamente as pessoas que fazem parte da oposição, porque não se juntam, então todas, um abaixo-assinado, uma cartinha, ó, queremos convocar uma reunião e tal, queremos fazer aqui algumas perguntas, queremos que o senhor presidente Pedrinho preste uns esclarecimentos. Será que é tão difícil a oposição se organizar a esse ponto? Porque veja bem o seguinte, vai vir a nova revenda do Vasco da Gama, eles não sabem a empresa que vai pegar o Vasco, majoritariamente, e se pegar, não sabe como vai sair da furada. Esse ano ainda conseguiu sair através de uma liminar. E lá no futuro, o que será? Então fica essa a minha pergunta, doutora Eloy. O senhor já anteveio a resposta, mais ou menos, mas fica à vontade, poder continuar respondendo. Mas eu concordo plenamente com você. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Concordo. Cara, você não pode segurar isso passivamente, não. O Vasco não segura um segundo golpe, não. É impossível um clube suportar isso para a segunda vez. Se o Vasco não tivesse a imensa torcida que tem, a paixão que existe dentro desses torcedores, cara, o Vasco tinha acabado. Professor Mariotti, eu só tenho um único objetivo. Eu já estou mais da metade do caminho. Estou com 70 anos. Não parece, mas tenho 70 anos. 18 de julho de 54. Eu quero o Vasco dos meus sonhos para os meus netos. Para isso, qualquer coisa que seja legal, legítima para o bem do clube, qualquer vascaíno
seja ele quem for, poderá contar comigo. Que não existe nada mais importante na minha vida que meus 4 netos. Nada mais importante na minha vida. Então, eu não quero o Vasco dos meus sonhos para os meus netos. E isso não é negociável, entendeu, professor Mariotti? Não existe negociação. A única negociação que existe é a grandeza do nosso clube. E a grandeza do nosso clube, honrosamente, eu conheci. E não abro mão disso. E queria também deixar registrado, obviamente não para todos, mas meu carinho afetuoso ao grande projeto que o Marcelo Borges tem para o Vasco, a pessoa do Marcelo também, a quem eu convivi durante muito tempo, do doutor Jorge Veríssimo, do grande ortopedista Jorge Veríssimo, do Wagner Siqueira, do Paulinho, do Bremer. São pessoas, e vários outros que pertencem ao qual da gente, o próprio Mauro que está aqui, Juliano. Gente, meu carinho afetuoso a todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que a verdadeira história foi essa. E, no meu entendimento, eu agi com correção a partir do momento que o Marcelo, por um momento qualquer da vida, não atendeu o meu telefonema. Eu acho que eu merecia que sofrer toda a pressão que eu sofri, por estar o apoiando incondicionalmente, me tirarem da maneira das mais horríveis que você pode imaginar, de quase 3, 4, 5 grupos do Vasco, só porque eu estava apoiando Marcelo Borges. E com ele praticamente até o fim. Porque eu fui com ele até o fim. Eu saí no sábado, na segunda-feira ele estava ligando para o Leve, e na quarta ele já estava dentro. Então eu fui até o fim. Faltou 1%. A gente vale muito mais do que 1%, cara. Basta a gente ser vascaíno. É o que eu penso, o que eu acho, professor Mariotti. E, obviamente, eu também concordo com o senhor, deveria de ter esse levante por parte dos conselheiros eleitos, dos 30 conselheiros eleitos. Esquecer que é da identidade Vasco, que é do Casaca, que é do outro grupo, que é do outro grupo, que é do Templário. Esquece isso. Junta todos. Nomeie um líder. Na minha opinião, não tem melhor do que o Leve. Que o Leve já demonstrou a sua grandiosidade pelo Vasco na construção do projeto Somamos, que é perfeito. O cara gastou 3 milhões de reais para construir aquilo. Doutor Eloy, desculpa interromper o senhor, mas... Doutor Eloy, desculpa interromper o senhor. Aproveitando só esse gancho, realmente, o senhor ainda acreditaria que o Somamos caberia nesse modelo do Vasco, digamos, pós-SAF? Totalmente. Totalmente. Porque, note bem, numa das propostas financeiras que o Leve tem com ele, viria uma soma de dinheiro vultuosa. Se o Vasco não tivesse condições de pagar, ficaria com 30%. Então, pega esse grupo, mandaram o dinheiro que eles queriam mandar e dá os 30% desse inferno chamado 777, que é marca de tablete de cocaína no México. Que é fato. É fato. É só ver na Netflix aí um filme de traficante no México. Qualquer um é o chato, qualquer porcaria. Aurélio Casilha, está lá, tablete. 777. Ah, pro inferno, eles.